Oi pessoal, eu sou Manuela Medeiros, ativista da ONG Somos e uma das organizadoras da Parada Livre de Porto Alegre. Primeiro de tudo, quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui assistindo os nossos vídeos durante o mês da visibilidade lésbica 2020. Tivemos convidadas maravilhosas que nos trouxeram perspectivas diferentes do que é ser lésbica. E agora a gente finaliza com o assunto da saúde. Assunto que a gente é muito negligenciada e que a gente ainda precisa avançar nos ganhos e nas lutas. Quero mais uma vez agradecer a todos, todas e todes que acompanharam a gente e lembrar vocês que a visibilidade lésbica ela tem que existir de janeiro a dezembro, porque a gente está aí o ano todo lutando e resistindo. Meu nome é Daiane Santos, eu sou sanitarista de formação, educadora social, atualmente coordenadora de projetos que trabalham com saúde, sexualidade, sempre num recorte de gênero e vulnerabilidade bem específico. E sou uma mulher sapatão. E falo sapatão porque gosto de me reafirmar. Politicamente, eu acredito que esse seja o lugar no mundo que eu ocupo e que eu faço questão de ressaltar, para trazer à luz toda uma luta que vem de muito tempo, que fala de mim, das minhas parceiras, e que não pode ser esquecida, muito menos derrubada pelo preconceito, pelo ódio, pela intolerância, pela falta de respeito, pela crença de outros que querem depositar em nós tudo aquilo que não sabem lidar, que não querem ver de uma forma tão estúpida, absurda, mas que eu faço questão de ressaltar aqui que as nossas relações elas são de amor. E se elas são de amor, que o meu corpo político se posicione sempre desta forma e fale na certeza de que o caminho certo é este. Não vamos deixar que todo esse projeto de invisibilidade ele nos atravesse e nos coloque novamente na condição de extrema submissão. Nem a violência mais nos para, pelo fato de que a gente sabe quem é e o lugar que ocupa. E somos muitas lutando por direito, por igualdade, mas principalmente por respeito. O que é visibilidade lésbica para mim? É estar preparada para o enfrentamento. Porque se relacionar com mulheres é sobreviver tanto à homofobia quanto ao machismo, que desencadeia um tipo bem peculiar de discriminação, que é a lesbofobia. A visibilidade ela é importantíssima, porque para nós, que já somos socialmente oprimidas por bases como o machismo, o racismo, o próprio sexismo, o conservadorismo moral, que por vezes também é religioso, que cerceia e delimita o ser mulher nessa sociedade, já é muito complicado. E agora pensa, ser uma mulher negra, lésbica, se posicionar como tal, lutar por quem se é, rompendo com esses padrões, inclusive os que ditam o exercer da feminilidade, e tudo isso, mais a objetificação do nosso querer. Enfim, são muitas as coisas, e todas elas são muito violentas. Cotidianamente a gente sente isso. É um processo necessário que por vezes é muito solitário, mas ao final de tudo é libertador. A visibilidade é para lutar por representatividade. Qual a importância da educação sexual e também da capacitação dos profissionais? Olha, é fundamental. Levando em consideração que nas escolas não se fala de sexualidade, muito menos de saúde sexual e reprodutiva, e que muito recentemente é que a gente tem ouvido falar que as instituições de ensino superior, também as técnicas, né, tem colocado, agregado aos seus currículos essa temática, porque é muito invisibilizado, realmente isso é muito invisibilizado, e no imaginário social, numa construção de sociedade extremamente machista, o sexo entre mulheres, ele tem uma outra conotação, não é visto, principalmente por isso, que ele não é visto com o potencial de transmissão de doenças, por exemplo, né? Sendo assim, por conta de toda essa estrutura que invisibiliza essas relações e também diante de protocolos que até hoje são muito heteronormativos, se torna ainda mais difícil pautar cuidado.
abordar questões sobre a transmissão de doenças no sexo entre mulheres, ou as ISTs, que são as infecções sexualmente transmissíveis, também como elas ocorrem, né? Como preveni-las e quais são os métodos existentes que devem e podem necessariamente ser utilizados para um sexo seguro, os exames recomendados como prevenção, qual a periodicidade que se devem fazer, com que a gente deve realizar esses exames, isso é fundamental. A falta de informação correta por parte dos profissionais da saúde afeta o atendimento, desde o acolhimento até gerar situações que são de extremo desconforto, preconceito, intolerância, de tudo, menos de cuidado. Bom, como as mulheres lésbicas elas podem cuidar da saúde sexual, parece meio absurdo, assim, até óbvio, mas eu sei que por vezes o óbvio ele precisa ser dito. Então, acho que a principal orientação é o cuidado com a higiene. Cuidar com a higiene tanto pessoal quanto com a higiene da parceira. E também de todos os acessórios que são utilizados. Eles precisam ser muito bem limpos após utilizados. A higienização correta das mãos, por exemplo, as unhas curtas, sempre bem limpas antes e depois do ato, elas podem evitar a contaminação pelo HPV. Eu sei que falta muita informação sobre métodos seguros, sobre, por exemplo, o sexo oral entre mulheres. Métodos que sejam eficazes, específicos, confortáveis. Mas eu acho que o principal é isso. Diante daquilo que a gente tem como oferta, manter a higiene. E eu também recomendo muito que vocês se toquem. As mulheres elas precisam conhecer o corpo, inclusive para saber os limites. E para além de tudo, vão aos ginecologistas, façam os exames periódicos, mantenham essa regularidade. Já é muito difícil por conta do preconceito do acesso para que a gente possa estar pautando cuidado. Mas façam isso, porque todo e qualquer movimento pensando no corpo, na saúde, é importantíssimo e evita questões muito graves que podem vir posteriores. Oi, eu sou a Joyce Quevedo, tenho 31 anos, sou lésbica, psicóloga formada em uma universidade privada aqui de Porto Alegre, a partir de uma política pública que me oportunizou uma bolsa integral nessa instituição. A psicologia traz consigo uma identidade bastante elitizada que, durante a graduação, me fizeram acreditar não ser adequada àquele contexto, àquele espaço. Outros recortes que não só a minha sexualidade, mas também aqueles outros sociais, econômicos, raciais, acabaram por constituir a minha identidade profissional. Muito enfraquecida por esse não lugar e por esse contexto de uma heterossexualidade compulsória e de uma estética muito forte, eu mal podia imaginar que hoje o meu público em psicoterapia, na minha prática clínica, seria predominantemente sapatão. Para mim, visibilidade lésbica é isso. É tornar potentes aquelas características que antes eram vistas como fragilidade e proporcionar e fortalecer a autoestima e a autonomia das minhas iguais. A psicologia tem um papel muito importante nesse sentido, em função de uma palavrinha meio chata, que é a despatologização da sexualidade, que, através dos direitos humanos, traz o fortalecimento do direito de afetividade, desejo e singularidade de cada indivíduo. Além disso, os direitos sexuais e reprodutivos prevêem que sejam estimulados no tratamento psicológico a livre associação, a liberdade sexual, a autonomia, a integridade, a segurança do corpo, a privacidade, igualdade, prazer, a livre escolha dos parceiros sexuais e reprodutivos, a educação sexual,
uma educação sexual não só informativa, mas compreensiva, né? E o conhecimento baseado em evidências científicas, além da saúde sexual em si. O potencial terapêutico da identificação fortalece o vínculo entre terapeuta e paciente, o que tornou possível um trabalho baseado no afeto, na empatia e no pertencimento. Oi pessoal, meu nome é Yuri Espíndola, eu tenho 28 anos, faço graduação em saúde coletiva na URGS e vivo com HIV há 5 anos. Desde o meu diagnóstico, eu entrei para a Rede Nacional de Adolescentes e Jovens Vivendo com HIV/AIDS no Brasil. Trabalhei em alguns projetos dentro do município de Porto Alegre e Viamão, como Galera Curtição e o Fique Sabendo Jovem, no qual a gente trabalhava a questão de testagem, educação entre pares e a minha vivência como mulher vivendo com HIV. Atualmente, eu sou ativista da ONG Somos, no qual eu sou assistente de coordenação do projeto Bora Saber e também faço parte do nosso núcleo de saúde que tem dentro da ONG. Então, para mim é uma forma de dar visibilidade às questões pertinentes de ser lésbica no mundo, né? Questões de violência, violência física, estupro, agressão, violência psicológica, violência em relação às piadas de, por exemplo, ver duas mulheres na rua e perguntarem quem é o homem. Ou que com certeza naquela relação deve estar faltando alguma coisa, né? Então é uma forma de dar voz e cara às mulheres lésbicas, né? E também para se cobrar políticas públicas, né? Por exemplo, quais políticas públicas com relação a insumos se tem para lésbicas de fato? Não tem, não existe, né? Se a gente for ver alguma propaganda de prevenção, são sempre pessoas cis, heterossexuais ou homens gays, né? Em algum momento teve alguma campanha com duas mulheres lésbicas falando de prevenção? Não, né? Que insumo que de fato se coloca como sendo para mulher, né? Duas mulheres cis que, por exemplo, não tem relação com penetração, tipo, não existe. Então, são coisas adaptadas, né? São cartilhas de instituições ou ONG, né? Não tem nada com relação ao governo para falar sobre isso. Então, a visibilidade, ela é uma forma de colocar essas demandas que são muito pouco escutadas, até nos espaços de militância LGBT, por exemplo, porque são poucas lésbicas nos espaços. E quando tem, é sempre uma fala perante a outras demandas que não ganham muita voz, né? Então, a visibilidade ela é importante para, de alguma forma, a gente poder estar nos espaços e falar sobre várias questões que nós não, de alguma forma, não temos abertura, né, para isso. Então, como é ser lésbica e viver com HIV, né? Esse tema, ele é um tema muito invisível, independente do espaço em que a gente vai falar, né? Poucas mulheres HIV positivo que falam abertamente sobre isso, né? Eu já estou no movimento de HIV há uns 5 anos, mais ou menos, e eu conheço mais uma mulher que fala abertamente da sorologia e de ser lésbica, né? E eu acho que a própria falta de ter quem fale é o medo da discriminação, que antes de tudo vem em tu ser HIV positivo, né? Porque é todo um processo. Eu, por exemplo, a minha infecção ela ocorreu numa relação heterossexual, né? Eu primeiro me assumi como uma mulher vivendo com HIV para depois assumir a questão de ser lésbica vivendo com HIV, né? E de fato não existem, né? Até eu conheço outras mulheres, mas que
realmente falam abertamente sobre isso é muito invisível, né? E até no próprio movimento de AIDS não se tem muito espaço e diálogo sobre esse tema. Nós não temos diálogo, por exemplo, como mulher lésbica vivendo com HIV com o nosso infectologista, né? Eles não têm muito o que falar. E perpassa também pela questão de políticas públicas, né? De insumos de falta de prevenção de mulheres lésbicas, né? Por exemplo, a própria pesquisa I igual I do indetectável igual intransmissível, ele não fala de fato sobre mulheres lésbicas se relacionarem, né? Então é uma pesquisa que a gente se utiliza dela, né? Mas sempre que se fala de casais sorodiferentes, fala de 2 homens, ou de um homem e de uma mulher, mas nunca se fala de mulher para mulher, né? Então, e pessoalmente para mim, viver com HIV e ser lésbica é muito tranquilo, né? Claro que no início eu tive o meu tempo de me entender, né? De me aceitar como pessoa vivendo com HIV, de aceitar a questão de ser lésbica e de em algum momento poder falar isso abertamente, né? Então, e eu sabia que no momento em que eu abrisse isso, né, poderiam vir inúmeras coisas que de alguma forma pudessem mexer comigo, né? Mas eu sempre tento levar isso de uma forma muito tranquila, né? Porque existem várias de nós, elas de alguma forma precisam saber que existem outras iguais a elas, né? Em que às vezes tu precisa de alguém que saiba aquilo que tu tá vivendo, que entenda aquilo que tu tá vivendo, né? Porque hoje é muito mais fácil se falar de HIV com uma pessoa que vive com HIV e falar sobre HIV e ser lésbica com uma mulher de fato que também passe por aquilo, né? Então, eu acho que hoje, de alguma forma, também é tentar levar a informação, tentar dizer que, ó, eu também estou aqui, eu também entendo o que se passa, né? E tenho muita empatia por todas as questões que acontecem contigo, né? Então, hoje, para mim, com tudo que eu, primeiro de tudo, tive que aceitar, né, me aceitar como pessoa e como mulher. Então hoje para mim viver com HIV e ser lésbica é uma coisa muito natural e que eu levo todos os dias da forma mais tranquila possível, né, e principalmente com aquela questão de poder ajudar, né, poder ser todo ouvido de alguma forma para aquelas demandas que vão chegar a mim, né? Então, de alguma forma, ter escolhido assumir todas essas questões abertamente para um único intuito de poder ajudar o próximo, né? Que eu acho que hoje, para mim, isso é o mais importante. Então, o movimento LGBT, por não ter mulheres lésbicas vivendo com HIV, não fala muito sobre o assunto, né? Fala por alto sobre prevenção. E no movimento HIV, a questão de ser lésbica, quase ela não é levantada, né? Então, sempre o movimento de AIDS, ele sempre está mais ligado em relação a ser gay, em ser mulher, em ser bissexual, né? Mas a questão de ser lésbica, por não ter muitas mulheres, a pauta ela é pouco levantada, né? Eu, por exemplo, eu conheço mais uma mulher lésbica vivendo com HIV e que falou abertamente sobre isso. Então, vem toda aquela questão até da própria questão do HIV em si, né? Da aceitação, enfim, de falar abertamente sobre o assunto, né? E na sociedade, como não se conhece, não se fala, não se tem consciência e se tem suposições, né? Então replica um pouco da informação que já existe, né? Dentro do movimento de HIV quanto no próprio movimento LGBT.